Nós vamos dar início hoje ao nosso tradicional tríduo bíblico, refletindo acerca do livro do Deuteronômio. E em comunhão com a CNBB, nós vamos trabalhar o tema Abre a tua mão para o teu irmão. E hoje o nosso conferencista do nosso primeiro dia é o irmão Eduardo Alves, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, membro da equipe bíblica em nosso instituto e estudante de filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza. O tema de hoje será Amarás o Senhor teu Deus. Irmão Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão Juarez. E também quero agradecer a você, meu irmão, e você, minha irmã, que acompanha a gente, o nosso tríduo bíblico, através das mídias sociais, né, como bem frisou o nosso irmão, nesse período que a gente está promovendo esta live. E basicamente a nossa discussão, a nossa exposição, ela vai se manter em dois pontos, né? Primeiramente, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o livro e posteriormente a gente vai entrar num tema, né, que é título dessa nossa pregação, que é Amarás o Senhor teu Deus, né, que a gente encontra essa passagem lá no capítulo 6 de Deuteronômio. Primeiramente, né, para começo de conversa, a gente pode dizer que o nome Deuteronômio, né, no hebraico, ele quer dizer Damarim, né, que quer dizer o quinto livro de Moisés. Né, e quando os tradutores gregos foram fazer essa tradução, né, eles meio que não entenderam ou compreenderam mal, né, e traduziram como a segunda lei, né, que vem do termo Deuteronômio. Né, isso a gente encontra, né, na tradução feita pelos gregos, né, na chamada tradução dos 70 ou Septuaginta. Na verdade, né, o livro ele vai estar direcionado para uma atualização da lei, né, em vez da tradução que foi feita como cópia ou como segunda lei. Né, aqui a gente vai perceber bem discretamente, né, e até mesmo a gente vai pontuar alguns pontos, que a obra deuteronomista ela vai querer fazer essa atualização desta lei que já foi dada no Sinai. No século XIX, né, o livro do Deuteronômio ele não está tão em evidência no estudo bíblico, né, sendo que o estudo do Pentateuco é um grande foco, mas sendo direcionado somente pelo livro de Gênesis e o livro do Êxodo. Aí, a partir daí, a gente vai ver um movimento, né, que vai surgir quando se percebe, né, se cogita a possibilidade que o livro que é descoberto, né, lá em Reis, né, no templo, seria uma versão primitiva do que a gente tem hoje como o Código de Deuteronômio, né, presente lá em Deuteronômio 12, capítulo 12 ao 26. Né, prosseguindo aqui a nossa reflexão, a gente vai ver também que a partir daí a gente vai ter uma construção de uma chamada escola deuteronomista. Né? Aqui a gente vai abrir aspas para tentar explicar esses dois termos aqui que parecem bem parecidos, né? Que por vezes a gente pode até confundir os termos. Deuteronômio, né, se chama de Deuteronômio o livro, né, do qual a gente está estudando hoje, e deuteronomista é a teologia, ou vou dizer a escola, que vai influenciar tanto o livro de Deuteronômio como outras literaturas, né, inclusive alguns livros sapienciais, ou proféticos, alguns livros proféticos. A composição do livro ela vai surgir a partir de ciclos proféticos, né, que vai surgir na sua experiência de grande perseguição, né, porque ciclos proféticos provenientes do Reino do Norte. É importante a gente deixar também essa localização, vocês vão entender por que a gente vai estar especificando a localização do reino. Né? Então, proveniente do Reino do Norte, que vive um contexto de grande perseguição à sua fé. Né? Perseguição e também de influência forçosamente da idolatria, né? Influenciada pelo reinado de Jezabel. A gente encontra também isso lá em 2 Reis, nesse relato sobre essa influência, esse impulsionamento à idolatria pelo reinado que estava à frente, de Israel. Então, o contexto que eles vão estar é o contexto de perseguição e de luta, né, contra a idolatria. Também a gente vai ver muito profundamente o contexto da injustiça social e da exploração do marginalizado. Né? O deuteronomista, como um todo, ele vai destacar muito isso, nessa preocupação com aquela pessoa que se encontrava marginalizada da sociedade.
E a partir daí a gente vai ver alguns personagens que vão ter o caráter de transparecer essa resistência, ou até mesmo essa defesa em prol à fé, né, de Israel, que é Elias, né, Eliseu e também Oséias. Né? Não somente aqui a gente não pode delimitar somente esses autores, mas aqui eu destaquei esses três, mas com certeza temos outros autores e profetas que vão destacar também essas questões desse período. Tá bom? Em 722, né, a.C., acontece a destruição do Reino do Norte pelo Reino da Babilônia, pelo Império Babilônico. Então, acontece aí uma migração. Né, algumas pessoas que fogem do conflito vão para o Reino do Sul e consigo eles levam a lei, né, e a tradição do Norte, né, que posteriormente se cogita ser a tradução, ser a versão primitiva do Código Deuteronomista. Em 622 a.C., Josias, né, já impulsionando uma reforma religiosa, descobre este livro da lei num templo. Né? Então, ele faz toda uma revolução baseada também neste livro da lei. Isso a gente conta lá em 2 Reis, capítulo 22. Né? A gente vai ver todo o desenrolar dessa história lá em 2 Reis. Tá bom? O Deuteronômio primitivo, né, a gente pode dizer em linhas gerais, que também, né, como foi chamado como Código Deuteronomista, ou Código do Deuteronômio, ele possui leis sociais, litúrgica, com a finalidade de garantir a fidelidade aos preceitos divinos. Né? Então, aqui já pode ter essa definição aos nossos olhos. Né? Vamos dizer que essa definição é o que guia também algumas outras reflexões que a gente vai seguir a partir daqui. A estrutura do livro. O livro está estruturado a partir de 4 discursos de Moisés, né, que vão emoldurar o núcleo central, que seria essa versão primitiva, que seria de Deuteronômio 12 e 26. Né? Em grosso modo, essa divisão seria essa. Vamos dizer, o primeiro discurso, ele recorda, na etapa, que o povo de Israel enfrentou em toda a sua história até aquele momento. Recorda as etapas que o povo enfrentou a história até aquele momento, e isso acontece, né, frente à Terra Prometida, né, às portas da Terra Prometida. Os discursos vão acontecendo. Né? Como basicamente, toda a narrativa do Deuteronomista ela vai acontecer antes da entrada da Terra Prometida. Né? O segundo discurso seria uma proclamação da lei deuteronômica, né? E com um incentivo à permanência na fidelidade a Deus. O terceiro discurso, né, que esse vai seguir logo depois do núcleo central, ele está contido a exortação, né, que aqui a gente vai ver o tema dos dois caminhos, né, a fidelidade e a infidelidade, né, as influências que elas podem acarretar na vida do israelita, né, a fidelidade, né, a bênção do solo, do ventre, a bênção dos animais, né, e a infidelidade, o contrário disso, né, seria a infertilidade do solo, a infertilidade dos animais e a infertilidade do ventre materno, tá bom? O quarto discurso, né, aqui a gente vem destacar a despedida e morte de Moisés, né, seria como, entre aspas, um testamento que Moisés deixa para o povo, né, de como seguir nessa prescrição da lei. Então a gente tem aqui, né, esse discurso, né, toda essa estrutura seria o apresentar da lei, né, a lei em sua essência, como também os pré-requisitos ou os modos de viver essa lei, né, que também é apresentado nesse livro. A teologia deuteronomista ela vai ser constituída a partir do tema a aliança entre o Senhor e Israel. Né, também, né, é importante, a gente percebe bem claro em toda a linha deuteronomista, né, e no livro Deuteronômio, a consciência que o deuteronomista tem sobre a história de Israel, né, sobre essa influência histórica que Deus teve sobre a formação de Israel e sobre a constituição desse povo, de Israel como povo de Deus. Há também a presença do pacto chamado pacto bilateral, onde o israelita ele faz um pacto com Deus, né, sendo que ele tem um propósito de praticar a fidelidade a Deus, e esse Deus honra o compromisso de permanecer sempre protegendo, vigiando aquele povo. O outro ponto importante que a gente vai encontrar na teologia é o chamado Decálogo e o Código da Aliança, né, que são as duas leis que a gente vai ver presente. O Decálogo ele vai estar no capítulo 5, versículo 6 ao versículo 21. O Código da Aliança a gente vai encontrar do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo
26 até o versículo 15, que eles vão constituir o eixo fundamental entre relação com Deus e com os irmãos. E aqui a gente vê que não é, e isso a gente vai destacar também um pouco mais na frente, quando a gente estiver diretamente com o nosso tema, que essa relação com Deus ela vai direcionar o israelita, aquele povo, a ter uma boa relação, né? uma boa convivência com o irmão, né? Com os marginalizados aqui também. E outro tema que é de muito importante aqui na obra deuteronomista, onde a gente vai ouvir falar e ele vai frisar bastante, é a questão da unicidade divina, né? Onde o povo reconhece que Deus é um, e com isso eles vão seguir vários requisitos, né? Inclusive, né, a consciência de que é um só povo, um só templo, uma só terra e uma só lei, né? Então, toda essa unicidade divina, ela vai constituir também a outras definições da unidade, né? Da unicidade, que seria a unicidade do povo, a unicidade do templo e a unicidade da lei, né? Traduzindo, poderia ser numa perspectiva social, religiosa e política, né? Esse povo ele vai constituir essa unicidade. O contexto, né, e por que, né, a constituição dessa unicidade, né, já entrando aqui, né, e outras, saindo um pouco da teologia e entrando especificamente no que seria o nosso tema, né, para hoje. O contexto, né, a unicidade ela se torna importante pelo contexto que toda a obra deuteronomista ela vai estar submergida, né, que seria esse contexto da idolatria, né, ou seja, a unicidade divina, a adoração a Deus, o único Deus, a única divindade, adorar em um só lugar, seria uma prevenção, uma superação à idolatria. Né? Se você tinha só um único Deus, então você não teria a possibilidade de ter um outro Deus ou uma segunda opção para adorar, mas somente o único Deus que seria o Deus de Israel. O outro tema seria a inutilidade de qualquer divindade, né? Ou seja, a negação dos falsos deuses, né? Ou seja, o Deus que age na história de Israel seria o Deus necessário, né? Seria o Deus que proveria tudo, não teria nenhuma necessidade que o povo procurasse outro auxílio divino, mas somente do Deus de Israel, o Deus único de Israel. Tá bom? Então aqui a gente entra já no nosso tema, né? Vamos dizer, essa última explanação foi para ilustrar o nosso tema, que seria: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ele está muito vinculado, inclusive, a essa passagem, né? O nosso irmão vai deixar aqui embaixo no vídeo essa passagem, porque a gente vai lendo por alguns versículos, né? E junto a gente vai construindo a reflexão. Tá bom? Então, vamos ver aqui, capítulo 6, né? Do versículo 4 ao versículo 5. Tá bom? Primeiro começa assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então aqui já nesse primeiro versículo a gente já vê destacado essa questão da unicidade. Outra questão importante é o termo ouve Israel, né? Isso é o constituinte do chamado Shema Israel, né? Que seria, né, se tornou, né, no mundo judaico uma grande oração, né? Uma grande oração tradicional no mundo judaico, e aqui ainda hoje ela determinados requisitos, determinadas tradições são praticadas pelos judeus piedosos, que seria colocado alguns versículos, né, que constituiria essa parte do Deuteronômio. Eles amarravam uma parte do corpo, né, na cabeça, né, e serviria de como lembrança para que eles pudessem estar recitando ou lembrando da lei ao longo do dia. Né, isso seria o chamar, né, a escuta, né, constituída aqui do Israel. Né. Então, é um chamado, ele pede para você estar atento às prescrições que serão ditas, né, que serão faladas pelo Deus através aqui de Moisés. Então, o amor exclusivo, né? O amor exclusivo é aqui e ele pede aqui, importante, né, que seguindo aqui no capítulo 5, ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, o amor, né, aqui destacado, né, o amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, seria diretamente o amor exclusivo ao Senhor, né, que além de prevenir a idolatria, né, que seria também o papel da unicidade, ele preservaria também um amor exclusivo a Deus, né, ou seja, você não teria espaço, possibilidade de amar outro Deus, outra divindade.
E entra aqui também a concepção do coração do termo coração, que está presente no mundo judaico, né? Que o coração como a sede do saber, né? A sede do conhecimento. Então, não seria, como a gente entende aqui na nossa cultura, como o lugar dos sentimentos, mas a sede do conhecimento, né? Então, ele como a sede do conhecimento seria a prevenção, né, de você manter o reto pensamento, o reto conhecimento nas palavras de Deus, né? Na vontade divina. E esse ato de amar, esse aspecto, além do aspecto legislativo, né, que você amar o Senhor Deus para seguir a lei e as suas prescrições, ele também vai constituir um alicerce fundamental no termo da fidelidade da aliança, né? Ou seja, a gente cita aqui uma passagem que não é por preceito que torna o povo fiel, mas o amor integral, né? Então é isso que o deuteronomista quer mostrar para o seu leitor, né? O amor integral a Deus é constituinte principal para uma vida feliz, né? Uma vida na felicidade, na fidelidade divina, tá bom? Nessa perspectiva, né, o amor integral ele vai impulsionar a um compromisso autêntico com Deus e com os irmãos. Esse amor garante a retidão, né? Isso a gente vai ver, né, o famoso texto, né, dos dois caminhos, lá em capítulo 5, versículo 32, ele vai destacar, né, o caminho da felicidade e o caminho da infelicidade, né? Então, o amor integral seria o constituinte principal para essa construção da fidelidade a Deus e aos irmãos. Outro tema importante aqui também, quando a gente fala que vai seguir aqui, é destacado nessa passagem, é a questão da memória constante, né? A gente vai ver aqui lá no versículo 6, dizer assim: e trarás gravada no teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Primeiramente, o termo hoje. O termo hoje ele vai aparecer basicamente 70 vezes no livro do Deuteronômio, né? Vai aparecer 70 vezes. Esse termo ele vai ter um papel de trazer aquilo que está sendo dito para o hoje, né? Para o agora, para o momento em que a pessoa está lendo, ou seja, é uma característica de atualização, né? A ação de Deus que é atualizada entre os israelitas, entre o seu povo, né? A ação de Deus que ela não ficou somente marcada no passado pela história, mas é uma ação atualizada, é uma ação que se faz presente no hoje, tá bom? E o Shema, né, ele vem afirmar essa atualidade, né, esse compromisso de amar o Senhor, seu Deus. Dois processos são muito importantes nessa atualização. E aqui, seguindo nossa leitura, a gente vai falar: tu a repetirás com insistência a teus filhos, e dela falará quando estiveres sentados em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Aqui a gente vê dois aspectos da atualização. O primeiro aspecto é o aspecto interior, né, interno, onde você traz essa lei no coração, né, que é um aspecto que você coloca essa lei no coração e medita ela internamente, ou seja, é uma ação externa para o interno, né, ou seja, você apreende essa lei e medita internamente. E o outro aspecto é o aspecto externo, né, onde você faz a possibilidade de propagar essa lei, né? Seria um movimento inverso, né? Seria do interno para o externo, né? Onde você ensina, propaga essa lei no meio do povo, né? No meio de Israel. Comunicar às próximas gerações a experiência vital de Israel como seu Deus, né? Livrando assim, né? Essa ação livraria assim do esquecimento, mas faria que ela sempre estivesse presente na história e na memória do povo. Recordar a memória é um traço importante para o pensamento deuteronomista. Não basta só a lei, mas também os feitos do Senhor em favor do seu povo. Insistência a sair do Egito. A gente vê aqui muito claramente uma grande insistência ao relato da saída do Egito, né, onde esse povo ele recorda constantemente deste evento, dessa ação de Deus, onde Deus se fez, né, libertador, se fez próximo ao seu povo. Então, há esse processo de recordação constante dentro do livro do Deuteronômio. Essa experiência de libertação ela tem um papel muito importante em incutir, em colocar no povo
esse amor e experiência salvífico, né, que é disponibilizado pelo seu Deus em A História de Israel. Né? Então o povo ele apreende toda essa experiência e, compreendendo isso, ele tem um papel de interpretar isso como uma grande experiência salvífica dentro da sua história. O efeito do relato da libertação, né? Primeiro, que a gente vai destacar é o zelo, né? É o zelo ao cuidado divino, né? Que eles vão perceber, né? Em todo esse no caminhar e na constituição desse relato. A aliança bilateral, né? Que aqui eu volto a dizer, esse caminho de fidelidade e infidelidade a Deus, né? Seguir a Deus, né? Sendo fiel, acarreta grandes bênçãos, e a infidelidade é o contrário disso, né? O amor exclusivo ao Deus único, né, também seria uma característica dessa aspecto de libertação que a gente vê aqui, que seria esse amor exclusivo ia concretizar a escuta atenta à voz de Deus, né? E aqui a gente coloca as leis e os mandamentos que são prescritos aqui pela tradição israelita. A palavra alcança o termo felicidade, ou seja, né, aqui essa concretude, né, leva a uma vida feliz. Né, o israelita que segue as normas e os mandamentos, né, e tem essa consciência de amar a Deus, né, do compromisso salvífico, ele alcança a vida feliz, que seria uma vida harmoniosa entre relacionamento entre Deus e os irmãos. Né, e isso constituiria todo o pensamento deuteronomista. Então, esses seriam os aspectos que basicamente constituiria essa primeira parte do pensamento deuteronomista. Né? Então, esse impulsionar, né, e seria um papel ativo, né? Porque muitas vezes a gente tem a concepção a lei que é dada ao coisa, mas o povo de Israel, o deuteronomista tenta incutir, constituir essa consciência de que o povo também teria um papel ativo na história, né? Ativo na história de Israel. Não bastava somente ouvir falar de Jesus, não bastava somente ouvir falar da lei, não bastava somente seguir os mandamentos que era prescrito, mas era essencial fazer que essa lei se tornasse ativa, presente na comunidade judaica, né? Se tornasse ferramenta viva, né? Papel ativo dentro de todo o constituinte da sociedade. Né? Por isso aqui ele destaca muito fortemente esse papel social. Acredito que a gente vai perceber isso nos outros dias também, esse destacamento muito forte do papel social, aonde o deuteronomista tenta pegar essa lei, esse amor exclusivo a Deus, e também fazer que ele se derrame para aquelas pessoas que sejam mais necessitadas, né? Como forma de auxílio, como forma de doação no serviço. Agora eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a fechar seus olhos, né? E a partir de toda essa partilha, de tudo que foi partilhado, tudo que foi conversado, a gente possa, né, seguir com essa passagem. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Sabendo disso, a gente possa pedir agora ao Senhor para que Ele nos guie nesse caminho de amar a Ele, de entender os seus caminhos, e neste papel possamos cumprir aquilo que Ele nos pede de seguir a sua lei com fidelidade e ao cuidado com nossos irmãos. Possamos, nesse dia, hoje, levar essa reflexão de cuidado, de amor ao próximo, de amor a si, de amor à lei, de amor à palavra do Senhor, de amor daquilo que Ele nos propõe como uma vida feliz, como uma vida seguida nos caminhos do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E convidar aqui, quero deixar aqui o convite, né, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a nos seguir nos acompanhando nos nossos outros dias, né? Amanhã a gente também vai ter uma nova partilha, né, sobre o nosso tema, né, com o irmão Cleilton. Então vocês estão convidados a participar junto conosco, né, dessa partilha. Também aqui no mesmo horário, nesses mesmos canais que já foi dito inicialmente. Nosso muito obrigado, tenham um ótimo dia e que Deus o abençoe.